Paz do Senhor, igreja de Deus. Graças a Deus. Hoje nós ouvimos tantos louvores aqui engrandecendo o nome do Senhor, mas os alaridos nossos ainda não chegou direitinho diante do trono da graça. Hoje nós estamos um pouco silenciosos, não é? Não está parecendo a igreja pentecostal, a igreja que é fogo puro de Deus. Eu me sinto honrado de poder estar aqui com os irmãos novamente e agradecer ao pastor William pela confiança de oferecer o culto, o irmão Clemir que esteve nos convidando. E como disse o pastor William, estamos ali em Silvânia, à frente de uma congregação já há mais de 3 anos. O Senhor tem nos ajudado ali naquele lugar, porque se não tivesse, já teríamos sucumbido. Mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, amada igreja, que pegue a tua Bíblia, vá lá em Isaías capítulo 40, em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 10, somente um versículo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 10. E assim que lermos esse versículo, que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que eu quero usar como referência alguns outros versículos do capítulo 41, em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: eis que o Senhor, algumas versões dizem, eis que o Senhor Jeová virá como o forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da tua face. Aleluia. Eis que o teu galardão vem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar e glorificar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante a tua igreja se encontra aqui, ó Deus, para receber mais porção do Senhor, mais do que já temos recebido no decorrer desse culto. E nós cremos que o teu Espírito Santo se faz presente no meio de nós, e nós cremos que é por meio dele, Pai, que nós vamos compreender a tua palavra, que é por meio dele que nós vamos sair daqui mais do que vencedores. Louvamos, ó Deus, pela tua presença no nosso meio, pela presença de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, a começar de mim, Pai. Em nome de Jesus, entrego-me nas tuas mãos, Pai, para ser instrumento do Senhor nesta noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que a amada igreja, cada um com um ânimo diferente aqui. Todos nós que estamos aqui, cada um com uma medida de ânimo, cada um com o seu problema em particular, cada um com a sua expectativa em alguma coisa, esperança em alguma outra coisa, cada um com o seu alvo estabelecido, creio eu, porque o cristão sem alvo, então nós somos pessoas desesperançadas. Aquele que crê, aquele que espera, tem algo estabelecido. Não sei para quando, se no final do ano, se daqui a 2 anos, se daqui a 3 anos, mas contando que cada um de nós tenhamos os nossos alvos estabelecidos. Porque até neste momento, irmãos, até neste momento, talvez muitos não tenham progredido na fé, porque ficaram ainda presos no passado, nas coisas que outrora os envergonharam. E olhando para a palavra de Deus, como diz Paulo, olha, esquece das coisas que para trás ficam e avança para as que diante de ti estão. Prossegue para o alvo. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque eu creio que se você ainda não tiver um alvo estabelecido, que você comece a pensar nessa questão.
para ser concretizado aqui nesta vida, comece a pensar nisso. Porque se não tivermos, irmão, se o nosso alvo, como diz o apóstolo Paulo, também, se for somente aqui nesta vida, também nós somos os maiores dos miseráveis. Além de querermos viver bem aqui nessa vida, ainda temos um alvo que é muito maior, que é a salvação, a qual Deus tem para todos nós de graça, porque o preço já foi pago. E como eu disse para os irmãos, aqui no capítulo 41 tem alguns versículos que nós podemos usar como referência. Se fosse dar um título para essa mensagem hoje, seria A Lei do Cativeiro. A Lei do Cativeiro. Nós vemos, irmãos, que Deus prometeu permanecer fiel ao seu povo. Aqui nesse texto de Isaías, especialmente em todo o livro de Isaías, do versículo 1 até o versículo 39, o povo conseguia olhar somente para o cativeiro. Do capítulo 40 em diante, o povo já consegue olhar além do cativeiro, muito para frente. E Deus fez uma promessa para nós, para todos aqueles que creem na sua santa palavra. E nós vimos nesse profeta Isaías, que era um homem que estava à frente do seu tempo. É um homem que estava bem adiante do tempo no qual ele estava vivendo, assim como João também estava à frente do seu tempo quando escreveu o Apocalipse. Era um homem que tinha visões, era um homem que tinha alvos estabelecidos. Então, quando Deus nos faz uma promessa, nós não podemos ficar olhando somente para este momento agora. Se alguém chegar até você e dizer: olha, eu te prometo, eu vou te dar 100 reais, e já está com a nota de 100 reais entregando você, então não há de se esperar nada. Mas quando alguém faz uma promessa, quando Deus nos faz uma promessa, então nós temos que olhar e esperar lá, como diz o ditado, lá adiante, lá na frente. Isaías conseguiu enxergar lá nos tempos de Jesus. Aqui no versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus nos dando ânimo para prosseguir. Se nós conseguirmos visualizar, irmãos, o que vai nos acontecer daqui no final do ano, daqui a um ano, com os olhos da fé, se nós conseguirmos visualizar, daqui a um ano eu quero estar dessa forma, eu quero ter conseguido isso. Se conseguirmos visualizar isso, então nós temos que velejar, que batalhar para chegar lá, porque somente pelos olhos da fé você consegue ver o futuro, mas você ainda não está no futuro. E para você chegar nesse futuro, temos uma caminhada a percorrer. Para chegarmos no nosso alvo, no qual nós estabelecemos, nós precisamos estabelecer metas e caminhar. Vamos encontrar barreiras, vamos encontrar dificuldades até a chegada do nosso alvo. Se você tem um alvo para daqui a um ano, você ainda vai ter que percorrer 12 meses para chegar no teu alvo. Não existe atalho. Ninguém queira adiantar as coisas, pegar uma atalho para chegar na bênção. Isso não existe no mundo espiritual. Isso não existe no mundo de Deus. E nessa caminhada em direção aos nossos alvos, então nós encontramos dificuldades. Nós encontramos afronta, nós encontramos inimigos pelo caminho. Mas Deus, Ele tem nos prometido. No versículo 10, Ele está nos dizendo que Ele nos dá ânimo para que possamos prosseguir. E como eu disse para os irmãos, quando chega nessa caminhada, versículo 11 já diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te irritaram contra ti, tornaram Sião
buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Vencerá os inimigos se estiver proposto no caminho de Deus, se estiver permanente no caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Seria ignorância da nossa parte de acharmos que íamos chegar lá no nosso alvo ileso, sem nenhuma luta, sem nenhuma dificuldade. Sabe que para Jesus conseguir ser glorificado, para Jesus comprar a sua glória, se assim pode dizer, ele teve que ir para a cruz do Calvário. Jesus teve que passar por luta, por sofrimento, por afrontas, para depois então ser glorificado. E às vezes nós temos que enfrentar tantas lutas, irmãos. Como eu disse para os irmãos, nós estamos há 3 anos em Silvânia, temos enfrentado lutas de diversas naturezas, a ponto de ter dia de a gente pensar: será que vale a pena prosseguir? Será que vale a pena continuar? Pois eu digo para os irmãos, Deus primeiro Ele nos forja, primeiro Ele trabalha em nós, primeiro Ele nos prepara, aí então para começar a colher o fruto do nosso trabalho. Ninguém começa a colher sem antes plantar, ninguém começa a receber sem antes doar, sem antes ceder, sem antes semear. E na lei da semeadura que nós encontramos e vemos a justiça de Deus. É na lei da semeadura que nós vemos o tanto que o Senhor é justo. Se você semear caroço de arroz, você vai colher arroz. Se você semear soja, você vai colher soja. Eis a justiça de Deus, o quão Deus é bondoso para conosco. Por outro lado, o que semearmos vamos colher. É aí que nós vemos o tanto que Deus é justo. Deus não permite que ninguém venha semear milho e colher feijão. Então Ele não seria justo. Mas quando nós começamos, irmãos, na nossa caminhada, os varões valorosos, eu tenho certeza que homens de Deus, mulheres de Deus, homens que estão pelejando na batalha com o Senhor, muitas das vezes está calejado, que pensa até em desistir. Pensa até em desistir. Por causa das afrontas, por causa da ingratidão, por causa da inveja. As pessoas às vezes pensam: não, vou continuar mais com isso. Aí nós vamos para Hebreus, a palavra de Deus diz: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olhando essa palavra, nós vamos falar. E aqui nos inimigos, irmãos, que diz o versículo 11 e 12: por mais que esses inimigos pensam que está dilubriando você, que consegue enganar você, que consegue sabotar, que consegue fazer drama contra você, diante de Deus nada passa desapercebido. Diante de Deus nada passa desapercebido, irmãos. E quem peleja com você, quem pertence à vingança é Deus. Por mais que você esteja sendo perseguido, deixe que quem vai tratar é o Senhor e não você. Deixe. Ninguém passa, irmãos, desapercebido diante dos olhos de Deus. Como eu disse sempre lá na igreja, quantas vezes que nós fazemos coisas erradas, chegamos diante do Senhor, pedimos perdão, pedimos para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos conduza até a salvação, e daí um pouco, involuntariamente, nós cometemos erros de novo, e aí nós recorremos a Deus, pedimos perdão de novo, e daí um pouco, involuntariamente, cometemos erro de novo, tornamos a Deus que Deus novamente nos perdoa. Se esses erros forem involuntários, se for algo premeditado, colheremos os frutos dos nossos erros. Colheremos os frutos dos nossos erros. E eu quero dizer, irmãos, por mais
que nós tentamos descer, como diz o próprio Isaías, descer no Egito para buscar ajuda, buscar os carros de guerra, os soldados, os armamentos do Egito, lá do mundo, para combater no mundo espiritual. Não existe essas coisas. Deus é um Deus que exterminou com o exército. Deus é um Deus que fez coisas humanamente pensando em impossível. É um Deus que deu ordem e o mar se abriu. É um Deus que, quando o mar estava revolto, agitando, ondas se batendo com o barco de um lado para o outro, e Deus dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e o mar se aquieta. Eu disse para os irmãos da igreja outro dia, lá tinha um ventilador rodando. Nós queremos ser muita coisa, né? Pastor abençoado que ora e o fogo cai do céu. Pastor, dá ordem para o ventilador parar. Nós somos bons? Dá ordem, pelo menos para esse ventilador parar. Só vai parar se alguém desligar ou acabar a energia. Que mano? Com Deus não. Com Deus dá ordem que as coisas acontecem. É esse Deus que já determinou que você seria mais do que vencedor. É esse Deus que tem bênçãos, que tem promessas. É esse Deus que vai fazer com que você chegue lá no pódio. Você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Quando Isaías proferiu isso, era um homem que estava além do tempo dele. Mas quando ele proferiu isso, era um povo ainda ressentido com o cativeiro. Era um povo que ainda estava com magoado, ou que estava até com uma certa desconfiança por causa da destruição de Jerusalém. Era um povo que não via tanta esperança. Mas aí Isaías profetizou a partir do versículo 42 em diante. Daqui do 41 em diante já começa a falar do Messias que viria. E é nesse Messias que a nação de Israel seria mais do que vencedora. Pois eu quero dizer para os irmãos, já existe mais de 2000 anos que esse Messias veio, e talvez muitos de nós ainda não estamos acreditando na vitória. Já faz mais de 2000 anos que esse Messias veio, nos deu a vitória, fez com que nós sejamos mais do que vencedores, e nós ainda estamos voltando para o cativeiro. Irmãos, Deus já nos deu a vitória. Agora o que precisamos fazer é pelejar, ir em direção a ela. Como eu disse para os irmãos, não tem atalho, irmãos. Às vezes a pessoa pensa, eu estou endividado até o pescoço, mas eu vou fazer algo, vou dar uma demão para o Senhor, eu vou lá, pega a cena, está acumulada, vou lá e vou fazer um pouquinho, porque eu vou sair dessa miséria. Pastor, eu vou dar uma oferta, deixa eu acabar esse tempo, e vai ser uma bênção que eu vou jogar. Tentando dar uma bênção, uma ajuda, uma demanda para Deus. E aí, se porventura você ganhar, é possível que você afaste do caminho do Senhor. Muitas pessoas perdem riqueza, perdem bens, perdem prosperidade financeira, que não é pecado pedível. Quero deixar bem claro para os irmãos. Existem muitos pregadores de prosperidade de Deus, a grande maioria deles. Mas quais são as promessas? O Senhor tem prometido isso para você, então faça isso, vai em busca disso, e o Senhor no tempo dele vai te agraciar e vai fazer com que você seja financeiramente próspero. Agora, quando alguém dizer para você, enfia a mão no teu bolso e tira tudo que está na tua carteira e joga aqui no altar do Senhor, e amanhã, se esse Deus não te fizer prosperar, eu deixo de ser pastor, sai fora que é mercenário, bandido. Deus não promete isso para ninguém. E o pior é que muitas pessoas gostam disso. Muitas pessoas gostam de ir atrás disso. Deus tem promessas. Deus quer que todos vivam bem. Dinheiro, casa boa, carro bom. Deus tem um emprego bom para todo mundo. É isso que Deus quer de todos nós. Deus não almeja miséria para ninguém. É uma prosperidade, é gozo pleno em todas as áreas da sua vida, não somente financeiro. Somente financeiro. Está cheio de pastores extorquindo as pessoas, e as pessoas sem perceber estão indo. E aí como ele se safa disso? Pastor, eu dei tudo aqui, nada tem acontecido na minha vida. Simplesmente ele vai dizer, a tua fé, meu
de termos a certeza da salvação em nossas vidas. Nós já somos pessoas alegres, nós vamos triunfar, nós vamos pelejar para ter uma vida melhor, para ter uma família abençoada, para ter um emprego bom. Só de ter a alegria da salvação, isso nos dá ânimo para prosseguir, para angariar as coisas na qual almejamos. Se você não tem certeza da salvação ainda, você é uma pessoa descrente, não vai estabelecer nada na tua vida. Eu não almejo terminar meus estudos, não almejo fazer aquele concurso, porque para mim está bom demais. Que coisa é essa? Eu sempre brinco com os irmãos lá na igreja. Está cheio de crente hipócrita, cheio de crente hipócrita, está querendo andar no carro do ano 2014, no entanto, chega de ano, Senhor, se o Senhor me der pelo menos um Fusca, está ótimo. Não está ótimo, não. Não está ótimo, não. Nós precisamos de querer o melhor que Deus tem para cada um de nós. Os crentes que não almejam alvos grandes na vida, vai definhando e não consegue chegar nos seus objetivos. Estabeleça algo grande. Se você conseguir a metade, amém, você já está sendo vitorioso. Nós precisamos entender isso de Deus. O versículo 13, meus irmãos, diz assim: porém, eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eu te ajudo. Não queira fazer nada sozinho, porque nós não vamos conseguir. Nós temos que aceitar essa ajuda de Deus. Nós temos que aceitar esse auxílio que Deus está nos propondo. E é algo que Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele não vai chegar em mim e dizer assim: Sebastião, aceita a minha ajuda, você tem que aceitar, porque senão você não vai dar certo, não vai conseguir nada, não vai ficar insistindo comigo. Simplesmente eu tenho que acreditar e pelejar por isso. Meus irmãos, o ir à batalha depende de nós. Agora a vitória, essa quem dá é o Pai. A vitória quem dá é Deus. É contando que nós não paremos no meio do caminho, meus irmãos. A igreja de Jesus Cristo, nesses últimos tempos, eu tenho dito para os irmãos, tem sofrido grandes afrontas, irmãos. Tem sofrido grandes afrontas. Mas só que ela não vai parar. Se o diabo está tentando, querendo ouvir isso, a igreja de Jesus Cristo não vai parar, porque quem dá as ordens é Deus. E o diabo está sujeito às ordens de Deus. É tantos levantes, é tanta tramóia, é tanta facção que se levanta dentro do corpo de Cristo, mas não vai conseguir derrotar. Ele vai fazer isso com o pastor William, e ele vai ver o que vai acontecer com a vida dele. Após o dia que você está brigando é com Deus e não com ele. Você está tentando derrotar a Deus, não ele. Está tentando, alguém que se levanta contra você, que já é servo de Deus, está buscando o Senhor. Alguém que se levanta contra você, está tentando derrotar a Deus e não você. E é algo que não vai conseguir nunca. Tenha alegria, tenha certeza da salvação, para que você tenha ânimo para prosseguir, meus irmãos. Tenha ânimo para prosseguir. O mundo, Jesus disse: vocês vão passar por lutas, vocês vão ter aflição. Eu sempre gosto de dizer isso. Imagino eu, estou só parafraseando, isso não está na Bíblia. Eu gosto de dizer isso. Acredito eu que houve um conselho lá no céu entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E Deus Pai disse: essa humanidade está perecendo. A humanidade vai perecer porque os animais que estão sendo mortos não são suficientes. A lei não vai justificar ninguém. A lei que Moisés estabeleceu não justifica ninguém, simplesmente ajuda o pecado. E esse povo vai sucumbir. Só animais morrendo, e o pecado, a devassidão aumentando, e as portas do inferno abertas. Portas do inferno que foi preparada para o diabo, viu? Pensa você que foi o demônio que fez o inferno bonitinho, com as
pode até fazer companhia para o diabo lá no inferno. Mas o diabo não quer ir para o inferno. Alguém pensa que o inferno é a mansão adorada do Satanás. Ei, meu lugar no qual eu descanso. Satanás luta e reluta para não ir para o inferno. E aí, meus irmãos, eles não vão conseguir. O que é que nós vamos fazer? Aí Jesus Cristo diz: olha, Pai, eu me disponho a descer, eu me disponho a me humilhar, eu me disponho a me tornar como um deles, para auxiliar esse povo. Oh, meu filho, você tem noção do que vai acontecer com você? Lá você vai ser revertido da carne humana, você vai se tornar homem, porque se você como Deus, eu não vou aceitar o teu sacrifício. Jesus disse: não, mas eu vou assim mesmo, Pai. Jesus olhou lá de cima, olhou para mim, olhou para você e diz assim, sentiu no coração aquele amor e diz: não, mas eu vou. Oh, meu filho, você tem ideia do que é cruz, meu filho? Em primeiro lugar, você vai passar por uma humilhação, você vai ter que nascer de uma mulher, vai se tornar carne. Você ainda está disposto? Mas você não está entendendo. Vão debochar de você, vão cuspir no teu rosto, vão te deixar nu. Mas eu vou assim mesmo, cara. Eu vou assim mesmo. E aí ele veio, irmãos. Ele se dispôs e veio. O pai diz: a coisa, então vai. E aí o pai, também demonstrando o seu amor supremo, ele diz: ó, eu vou dar para salvar milhares de pessoas. Eu vou dar um só. Eu vou te dar você, meu filho, para salvar os demais, que até então não éramos filhos, até então éramos criaturas de Deus, mas filhos somente depois que Jesus veio, aceitou, passar por todo aquele martírio. E aí aqueles que acreditaram no suplício de Jesus Cristo, esses se tornaram filhos. Então nós somos filhos hoje por adoção, mas nós somos os filhos de Deus, não primogênitos, mas nós somos filhos de Deus. E Deus tem o melhor para nós, irmãos. Então Jesus veio, e naquele momento que ele estava lá na cruz, como eu digo, por algum instante, Jesus sentiu o afastamento de Deus. Antes, lá no Getsemane, Jesus Cristo tinha passado por um momento de agonia e de aflição. Ele diz: Pai, se possível, passe por mim esse cálice. No mesmo instante ele já recobrou a sua fala e diz: mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E aí ele veio. Então ele estava com medo. Então Jesus amarelou. Sabe qual que era o temor de Jesus, irmãos? Os nossos pecados seriam lançados sobre ele, e foram lançados sobre ele. Todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus, e foi por isso que ele teve alguns momentos de temor, porque um homem, sendo Deus, puro, santo e santíssimo, que nunca conheceu o pecado, de repente o pecado da humanidade todo foi lançado sobre ele. E naquele instante, irmãos, o Pai virou as costas para ele por alguns instantes, fração de segundo. Por quê? Porque o Pai também não convive com o pecado. É santo e santíssimo. Jesus percebeu na hora o distanciamento de Deus e diz em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh, Deus meu, por que me desamparastes? Olha o que é que nós fizemos com Jesus. Eu sempre digo, no momento da Santa Ceia, é momento, a princípio, de muita tristeza, porque foi por nossa causa que Jesus passou por todo aquele sofrimento. Mas também, ao mesmo tempo, é momento de muita alegria,
Talvez você está preocupado, porque a conta da energia está vencendo e amanhã pode ser que amanhã é domingo, eles não vão botar. Mas pode ser que segunda-feira vai o alicate. Você já está descabelando. Ah, segunda-feira você vai ter o recurso, irmão. Se você tem trabalhado, se você não é preguiçoso também, de ficar esperando que as portas do céu se abram e caia uma notinha de R$100 no ano. Se você está em busca, Deus é contigo, a mão direita de Deus está com você. Vamos crer nisso. Vamos parar de ficar nos lamentando pelos cantos, irmãos. Porque assim, quando nós demonstramos que nós temos ânimo diante de Deus, significa que Deus está contente conosco. Quando nós estamos demonstrando ânimo diante de Deus, Ele está dizendo: este confia em mim, este confia em mim. E aí então, irmãos, neste confiar em Deus, as coisas vão dando jeito, vai tomando forma, como o pastor Miller há alguns anos nem imaginava de conseguir levantar um tempo desse para os irmãos, não é para ele não, nem imaginava. No entanto está aqui, está faltando os filhos, mas logo virá. Isso tudo é de Deus, irmãos. Então onde já se viu um homem saiu dali da avenida Calil, Eliezer, um salãozinho era cabeleireiro antes. Hoje, como o pastor Paulo tem andado aí pelo Brasil afora, está plantando trabalho aí por todos os lados. Por quê? Por isso que eu digo: levantar contra um homem desse é levantar contra Deus. Levantar contra a igreja de Jesus é problema com Jesus. Alguém que vem profano um violão desse, esse violão, e dá um chute, o problema é com Jesus. O problema é com Jesus. Irmãos, vamos orar um instante em nome de Jesus. Vamos orar, porque senão vou ficar a noite inteira falando, daqui a pouco está dando sono aos irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando, pedindo que o Senhor nos ajude a prosseguir com esse mesmo espírito, pedindo para que o Senhor nos ajude a ter um ano, para que o Senhor nos ajude a prosseguir com os nossos alvos estabelecidos. Eu tenho algo para mim para o final do ano, eu tenho algo para mim para daqui a 2 anos, eu tenho algo preparado para mim para daqui a 3 anos, eu tenho algo preparado para mim daqui até a vida de Cristo, e eu tenho algo estabelecido diante de Deus. Ô Senhor, nosso Deus e Pai, levante o teu clamor e fala para Deus, em nome de Jesus. Soberano Deus e nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Pai, e sabemos que o teu Espírito Santo, que se faz presente no meio de nós, eu tenho certeza que Ele fará a obra em cada um de nós, obra pela qual Ele foi enviado. Esta obra será feita nas nossas vidas, Pai. Portanto, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê força para prosseguir. Não pediremos descanso diante do Senhor, mas pediremos força e ânimo para que nós possamos alcançar os nossos alvos. Dissipa no meio do seu povo todo engano, Pai. Dissipa no meio do teu povo toda armadilha, toda cilada do diabo. Que a tua igreja seja uma igreja vitoriosa, que esta igreja possa chegar toda unida no céu, aonde estiver um, que esteja todos reunidos na mesma fé, Pai. Pai, é nesse espírito de comunhão, é nesse espírito de fé, é nesse espírito de crença que nós estamos sendo crentes no Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor não nos desamparará, Senhor. Em nome de Jesus, receba, Pai, os nossos alaridos, os nossos clamores. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade do Senhor me deu. Não sei se a palavra foi